difícil encontrar uma pessoa que nunca tenha quebrado a cabeça para responder uma prova com questões de verdadeiro ou falso. Assinale a alternativa que não corresponde a um determinado período histórico. Neste caso, existe apenas uma resposta verdadeira. Mas, quando há mais de uma resposta correta na questão, a situação complica. Por exemplo, assinale a letra A se as alternativas 1 e 2 forem verdadeiras. Assinale B se a 1, a 2 e a 3 e assim por diante. É um alívio pensar que temos um Deus que nos deixou bem claro. Só existem dois caminhos, o largo e o estreito. Existem dois tipos de deuses, o único Deus digno de honra e louvor e os demais. Da mesma forma, só existem dois tipos de igreja, a igreja verdadeira de Deus e as falsas. O que este assunto tem a ver com os 10 mandamentos? Como descobrir qual é a igreja verdadeira ou a falsa? Estas respostas você encontra na Bíblia, o gabarito de Deus. Verdadeira ou falsa? Assista ao próximo estudo com o pastor Luiz Gonçalves. Olá, tudo bem? Hoje vamos fazer um estudo muito importante. Fique bem atento, porque hoje Deus vai falar muito forte ao seu coração. Jesus disse que existem dois caminhos, um estreito que leva ao céu e o outro largo que leva à perdição. Mateus capítulo 7, versos 13 e 14, está na Bíblia. Em toda a Bíblia, vemos esses dois caminhos. Por exemplo, luz e trevas, Deus e o diabo, Abel e Caim, céu e inferno, salvação e perdição, ovelhas e bodes, trigo e joio, igreja verdadeira e igreja falsa. Selo de Deus, selo da besta. Apocalipse 12 e Apocalipse 17. Jerusalém e Babilônia, cordeiro e dragão, vida e morte. Em Provérbios 14, verso 12, o sábio Salomão fala que há caminho que ao homem parece direito, mas no fim dá em caminhos de morte. Chegamos à conclusão de que existe somente uma igreja verdadeira. Qual é esta igreja? A Bíblia fala a esse respeito? Sim, claro que sim. É claro que a Bíblia Sagrada fala e fala muito mais do que podemos imaginar. Aqui em Apocalipse 12, 17, a Bíblia é clara ao dizer exatamente o que eu vou ler agora com você. Diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui estão as duas principais características da Igreja de Deus na Terra. Se fizermos uma análise da história, vamos perceber que o povo de Deus, em todos os tempos, seguiu esse princípio bíblico. Adão e Eva esperavam o advento do Messias. Portanto, podemos afirmar que eram adventistas e guardavam o sétimo dia, pois foram criados na sexta-feira e no dia seguinte guardaram o primeiro sábado. Então, podemos afirmar que Adão e Eva eram adventistas do sétimo dia. Certo dia, Deus chamou Abraão e lhe disse: farei de você uma grande nação. Abraão e Sara tiveram um filho, por nome Isaque. Esse, por sua vez, casou-se com Rebeca e teve 2 filhos, Esaú e Jacó. A princípio, Jacó teve uma experiência amarga e depois de uma experiência espiritual marcante, quando teve um encontro com Deus numa grande luta espiritual. Naquele momento, seu nome foi mudado para Israel, que significa vencedor. Israel teve 12 filhos, que deram origem às 12 tribos de Israel. Mais tarde, elas se transformaram na grande nação que leva o nome do neto de Abraão. Podemos dizer que Israel era a igreja de Deus no deserto e em todo o Antigo Testamento. O mais impressionante é que o povo de Israel, povo de Deus, guardava os 10 mandamentos, esperava também o advento do Messias e guardava o sétimo dia, o sábado. Aqui também podemos afirmar que o povo de Israel era adventista do sétimo dia. Amém? Chegou a plenitude dos tempos e nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria.
Quando lemos sobre a vida de Jesus, percebemos que ele guardava todos os mandamentos de Deus. João 15, verso 10 e Mateus 5, 17. Jesus Cristo guardava também o Santo Sábado. Está em Lucas 4, verso 16. Quando nosso Senhor curava as pessoas no dia de sábado, estava nos ensinando que o sétimo dia é dia de cura, de libertação e é o dia da alegria, pois uma pessoa que era curada no sábado jamais iria esquecer esse dia por ter sido o dia em que a tristeza se transformou em alegria. Jesus, Maria e os apóstolos guardavam os 10 mandamentos. É bom lembrar que Jesus era judeu. Jesus estabeleceu o cristianismo e este deveria passar por 7 fases. Nos capítulos 1, 2 e 3, o Apocalipse fala dessas fases quando descreve as 7 igrejas. Éfeso, a primeira fase, foi do ano 31 até o ano 100 depois de Cristo. A segunda, chamada Esmirna, representa o período do ano 100 ao ano 313. Até então, a verdade dos tempos dos profetas continuava firme, apesar das perseguições e lutas dos cristãos. A partir de 313 até 538, a fase de Pérgamo, aconteceram coisas horríveis, como a tentativa de mudança do 4º mandamento, que requer a guarda do sábado para o primeiro dia da semana, que apresenta o domingo como dia santo. Isso se deu no dia 7 de março do ano 321, por decreto do imperador romano Constantino o Grande. Por volta do ano 380, Constantino e Teodócio estabeleceram as bases doutrinárias para o surgimento do catolicismo, que mais tarde confirmou o domingo como dia do Senhor e colocou isto no mandamento do catecismo romano. Esse decreto foi aceito e é seguido até hoje pelos protestantes em geral. No ano 538, o bispo de Roma recebeu a autoridade suprema para dominar não apenas religiosamente, como politicamente. Assim começou a perseguição da Idade Média, que se estendeu até o ano 1798 depois de Cristo. Esse período é apresentado no Apocalipse como Tiatira, ou a fase escura da história cristã, porque a verdade foi lançada por terra e a mentira prosperou, como dizia o profeta Daniel no capítulo 7, versículo 25, também no capítulo 8, verso 12 e no 7, verso 21. O profeta João também confirma isso em Apocalipse 12, 6 e 12, 17. Neste período, a igreja verdadeira, que seguia os princípios de Deus, de Adão e Eva, do povo de Israel e de Jesus e os apóstolos, fugiu para o deserto e a verdade foi preservada pelo pequeno povo de Deus. Na sequência, a igreja viveu as fases de Sardes, Filadélfia e agora vive o período de Laodiceia. No ano de 1844, Deus levantou a igreja adventista do 7º dia. Na mesma ocasião, Deus despertou outras pessoas ao redor do mundo para o processo de restauração da verdade. Este movimento profético tem como objetivo levar a salvação a todas as pessoas e apresentar a verdade restaurada a todos os povos, nações, tribos e línguas. Hoje, a verdade sobre o advento de Jesus e o 7º dia da semana, o Santo Sábado do Senhor, que era a crença do povo de Deus desde o Jardim do Éden, está sendo ensinada a todas as pessoas. Jesus está chamando você para fazer parte da igreja verdadeira. Venha, abra seu coração, tome uma decisão e faça parte do povo de Deus. É através do batismo que alguém se torna membro da igreja adventista. Se esta é a sua decisão, procure um templo da igreja adventista do 7º dia mais próximo de você. Conclua os estudos bíblicos e seja batizada, seja batizado para a honra e glória de Deus. Em Apocalipse 3:20 está escrito: Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a voz de Deus e abrir-lhe o coração, ele vai entrar em sua vida e transformá-la para sempre. Amém? Agora chegou o momento da oração. Eu convido você a orar comigo nesse momento.
Mas para você entender uma coisa que eu acho que ficou uma dúvida na sua cabeça, eu quero dizer o seguinte: quando eu disse que Adão e Eva, os profetas e o povo de Israel eram adventistas do sétimo dia, só quero que você entenda uma coisa. Eram adventistas porque esperavam a vinda do Messias. Quem aguarda a vinda de Jesus, a volta de Jesus, é adventista. Do sétimo dia, porque eles guardavam o sábado. Entendeu agora? E é por isso que nós somos adventistas do sétimo dia. E é por isso que vamos orar agora, para que a sua decisão seja selada pelo Espírito Santo para sempre. E para esta oração, eu convido você a ajoelhar-se comigo. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque hoje estudamos um pouco mais a Tua Palavra. Obrigado porque ao analisarmos a questão do verdadeiro ou falso, verdadeira ou falsa, nós podemos entender que o Senhor tem um caminho verdadeiro, uma igreja verdadeira. E nós desejamos fazer parte desta igreja e andar neste caminho. Nós cremos de todo o coração que Jesus Cristo vai voltar. Ele há de vir nos buscar. Mas antes que Ele volte, nós desejamos voltar para Ele, obedecendo os Teus mandamentos, guardando o santo dia do Senhor. E é justamente essa decisão que essa pessoa tomou agora. E eu, como pastor, como ministro do Evangelho, entrego esta mulher, este homem, esta pessoa em Tuas mãos. Aceite, Senhor, essa decisão. Registra essa atitude no Teu livro e que o Teu Espírito cele para sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém.